Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Há uma presença magna, imensurável, gostosa do Espírito Santo nesta casa. Ei! Eu perguntei para uma pessoa um dia ali fora, falei, o que te traz aqui nessa casa? Ele disse, é a presença de Deus que eu sinto nesse lugar. Não só a atmosfera que existe nesse prédio, porque nós estamos numa sinagoga, e esse lugar foi comprado o terreno, e foi colocado uma Torá na base. Eles construíram o prédio para adorar a Deus. Nunca foi construído nada aqui. Esse prédio foi construído para adoração ao Senhor. Mas eles adoravam com a Arca da Aliança. Aí chega a gente, não sei por que Deus nos deu esse lugar, mas a gente tem a presença do Espírito Santo. Eles adoravam na lei, nós estamos adorando na graça, nós estamos adorando no tempo de Cristo ressurreto. Aqui atrás ficava a Arca da Aliança, onde está o Joel, os dois Joels aqui, ficava a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Foi instituída por Deus a Moisés no deserto, onde dentro tinha o maná escondido, as 10 tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Era dentro da arca. A arca ficava no Santo dos Santos, no templo de Salomão. E durante a caminhada pelo deserto, ela ficava no tabernáculo. Hoje não precisamos mais da arca, porque Jesus está conosco, através do Espírito Santo. Você pode dar um aplauso a Jesus? A lei era diferente. Se a lei olhasse para a mulher adulta, a lei dizia, apedreja. Mas aí veio Jesus e olhava para a mesma mulher e dizia assim, vai e não peques mais. A lei dizia para Bartimeu na beira do caminho de Jericó, cale a boca. A graça olhava para ele e dizia, o que queres que eu te faça? A lei olhava para a mulher do fluxo de sangue, que o pastor Wellington pregou quarta-feira, e dizia, ela não pode estar no meio do povo, ela é imunda. A graça dizia, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, vai ser curada. A religião olhava para o ladrão da cruz e gritava, crucifica-o. A graça olhava para o mesmo ladrão e dizia, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Isso é graça, isso é amor, isso é misericórdia, isso é perdão, isso é segunda chance, isso é misericórdia. O que nós somos? Eu não vou me delongar na minha palavra, eu não prego mais do que 20 minutos, então fique ligado. O que nós somos? Nós somos vasos nas mãos do oleiro. Nós somos improváveis. Quem era eu para estar aqui nesse altar ministrando? Eu sou um improvável. Mas aprove ao Deus que usa coisas improváveis a olhar para mim e dizer assim, vem cá, cabeludo. Barba branca e barba preta. Vem cá. O irmão perguntou, pastor, a sua barba está ficando meio preta do lado? Eu falei, não é assim não, irmão, é porque é assim mesmo, sabe? Deus olhou e disse assim, vem cá. Deixa eu usar você para a minha glória. Deus olhou para você e disse assim, eu quero te encher da minha presença. Esse é o Deus que nós servimos. Olha só o que está escrito aqui, olha, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Nós não podemos falar nada a não ser que seja basilar nesta palavra. Diz assim, temos porém este tesouro, olha que coisa linda, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Obrigado pela tua palavra nesta manhã e pela tua presença, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Os adolescentes vão descer agora com a pastora Sara. Todos os adolescentes aqui do templo, as crianças, pode descer com a pastora Sara, ela estará ensinando vocês. Isso. Gente, quando Paulo
E Paulo podia escrever isso, porque Paulo foi aquele apóstolo que outrora, antes do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, foi fariseu, estudou na escola de Gamaliel, perseguia os cristãos. É por isso que você não pode olhar para ninguém e julgar ele, porque Deus pode fazer dele um vaso maravilhoso nas mãos dele. As pessoas olhavam para Paulo e diziam assim: esse homem é perseguidor, mata cristão. E este homem que mata cristão escreveu esse texto, porque um dia no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos diz que ele estava vindo pelo caminho de Damasco. Damasco era a capital da Síria, que ficava 2 horas de carro. Naquela época era cavalo. Ele saiu pelos portões da cidade de Damasco, que está situada em Jerusalém, com cartas para prender os cristãos. E no meio do caminho, uma luz forte brilha. E Atos capítulo 9 diz que ali ele teve um encontro com o Senhor. E no capítulo 9 mesmo, Deus chega para Ananias e diz: Ananias, vai à rua chamada direita. É impossível esconder de Deus. O Salmo 139 diz: para onde irei-me do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao mais altos céus, tu estás ali. Se eu descer ao mais profundo dos mares, tu me encontras. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Ele chega para Ananias e diz: vai à rua chamada à direita. Deus conhece a rua, sabe o lado que está a tua casa, lado esquerdo ou lado direito, porque ali tem um homem orando. Quem é? Paulo. Mas esse homem é perseguidor, mata crente, é perigoso. Deus disse para ele: ele é tudo isso, mas só que para mim ele é um vaso escolhido. Eu escolhi ele. E esse Paulo, ele começa a escrever sobre esse vaso. No capítulo 7, temos porém esse tesouro em vasos de barro. Nosso pé, nós somos do pó da terra, nosso pé é de barro. Nosso corpo é do pó da terra. Pelo menos 14 elementos químicos no barro é encontrado no corpo humano, porque nós fomos tirados do pó, Deus nos formou do pó da terra. Jeremias no capítulo 18, Deus diz para Jeremias assim: desce à casa do oleiro, porque lá quero falar com você. E ele desceu e viu o vaso quebrando na mão do oleiro. Existem horas que ninguém entra, é só você e Deus. Tem momentos que Deus quer te dar uma experiência com Ele. É aquele cantinho onde você chora e ninguém vê. Sabe, aquela ferida na alma que você recebeu pela tua caminhada. Eu estou falando para pessoas aqui que foram machucadas, que foram injustiçadas. Pessoas que um dia disseram assim: acabou, não dá mais, não tenho mais sonhos. Para mim, I give up, eu desisto. É para você que Deus está dizendo. Para você que sentiu um vaso trincado, quebrado. Um vaso quebrado não serve para mais nada. É para você que Deus está falando hoje. Porque vaso quebrado na minha casa a gente joga no lixo, mas vaso quebrado na mão de Deus, Ele faz um vaso novo. Alguém está recebendo essa palavra? Eu quero liberar a primeira palavra profética sobre a tua vida. Deus fará de você um vaso novo, porque o que Deus vai fazer na sua vida é algo além do que você imagina. Eu vi que pelo menos umas 20 pessoas receberam essa palavra nesta manhã. Isaías capítulo 55 e 8. Deus disse: tu és o barro e eu sou o oleiro. Deus está dizendo que somos vasos e Ele é o oleiro, e o oleiro faz como Ele quer. O salmista disse no Salmo 34 e 12: sou como o vaso quebrado. Segundo aos Coríntios capítulo 1, versos de 4 a 9, diz assim: e o Deus de toda consolação nos console, para que possamos consolar as pessoas que estão sofrendo. Por que Deus permite a gente passar por vales de sombra de morte?
Por que Deus permite? Porque a Bíblia diz que não vem nenhuma tentação que nós não possamos suportar. É por isso que você está aqui hoje. Porque já veio tentação sobre você, que você disse, essa eu não passo dela. Essa eu não consigo vencer. Mas você venceu e está aqui. Eu queria parabenizar vocês. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer parabéns. Você é um campeão de Deus. Não era para você estar aqui hoje, mas você superou. Tanta bomba que jogaram sobre a tua cabeça, sobre a tua mente, dados inflamados, mas você está aqui. Sabe por quê? Porque Deus não abre mão de você. Quando você está desistindo, caindo, Deus estende a mão. É por isso que Isaías 41:9 diz, tu a quem tomei. Eu amo esse texto. Tu a quem tomei desde os confins da terra. Aí eu já penso logo em Poço Fundo, sul da Minas Gerais, da onde eu saí. Mas vai para lá um pouquinho, viu? Eu fui criado na fazenda, na cidade chamada Barreiro. Cidade não, roça mesmo. Eu fui criado com leite de jumenta preta e tutano de boi. Por isso que eu sou forte. Tá rindo, irmão? Eu tomava Coca-Cola litro, pão com salame. Alguém já comeu aqui? Levanta a mão. Olha, todo mundo, gente, eu tô em casa. Vamos dar um aplauso a Jesus porque que Deus fez na sua vida? Eu me lembro que a minha mãe, ela fazia uma latona assim, matava o porco, fazia uma latona assim de gordura, e de vez em quando eu passava lá e... Não vou falar o resto que eu fazia, não. Ela pegava aquela gordura, passava no meu cabelo assim, e eu me sentia a sétima maravilha do mundo antigo. Era o gel daquela época. Eu já disse aqui, vou repetir. Eu ganhei um quichute. Quantos lembram de quichute aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, eu estou em casa, viu? E o quichute com ar-condicionado furado embaixo. Mas eu olho para trás, eu não tenho vergonha de contar a minha história. Eu não tenho vergonha de contar de onde eu comecei, de onde tudo começou. Eu olho para trás e digo assim, realmente não sou nada. Viu, Axel? É somente a graça de Deus. Olha para a tua história, olha para a tua vida. Você está aqui hoje, você pode aplaudir a Jesus, porque você deu a volta por cima. Você deu a volta por cima. Não era para você estar vivo, era para você ter morrido. Mas Deus te deu livramentos, Deus te levantou. E eu tenho uma boa notícia: está chegando um tempo de honra na tua vida. Eu vou repetir porque só umas pessoas ouviram. Está chegando um tempo de honra na tua vida. Está chegando um tempo de recompensa, porque o nosso Deus é um Deus de recompensa. A única pessoa que jamais vai te decepcionar chama-se Espírito Santo de Deus. E quem fica com Ele termina honrado. Eu vou repetir: quem fica com Deus termina honrado. Quem serve a Deus termina honrado. Quem busca a Deus verá a presença dEle caminhar. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Oh, aleluia, estou terminando minha palavra. Para que consolar? Por que Paulo está falando isso? Porque eu passei por coisas terríveis na minha vida. Eu sei dar um conselho hoje para quem está depressivo, porque eu já passei pela depressão. Eu sei dar um conselho hoje para quem não vê saída, porque eu já estive lá no fundo do poço. É por isso que Deus te levantou como um vaso nas mãos dEle, porque hoje você pode liberar uma palavra. E tem pessoas aqui que estão passando, vivenciando lutas hoje. E no meio da luta, Deus ainda vai usar você como vaso na mão dEle, para dizer para a pessoa: olha, deixa eu te falar, não desanima não. Às vezes é uma palavra pequena, olha, não desanima não. Você vai passar esse momento. Uma palavra assim, um biotônico fontoura para a alma da pessoa. Você vai superar. Você pode tudo naquele que te fortalece. Jesus não prometeu estrada sem acidentes, noite sem tempestades, ou sucesso sem perdas, mas prometeu força na terra do medo, alegria nas lágrimas e afeto no desespero. Sua palavra diz que tudo podemos nele que nos fortalece. É por isso que eu gosto de dizer, você pode aplaudir a Jesus? É por isso que eu gosto de dizer que o caminho do sucesso não é uma reta, mas é uma curva chamada fracasso.
um quebra-mola chamado amigos, um farol de advertência chamado família, um pneu furado chamado trabalho. Mas se você tiver um carro chamado decisão, um motor chamado perseverança, um seguro chamado fé e um motorista chamado Jesus, tu chegarás a um lugar chamado vitória. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor? Somos vasos. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É por isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, ele diz assim, olha, porque Deus usa as coisas que não são, John, para confundir as que são. Deus usa as coisas vis e desprezíveis para confundir as que se acham, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Quando Paulo diz que nós somos vasos na mão do oleiro, é o seguinte: o oleiro faz como ele quer, mas o importante é a gente estar na mão dele. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. O mesmo Paulo escreve em Colossenses 3:15, e diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para as que estão adiante de mim. O salmista disse no Salmo 27, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O salmista disse no Salmo 113, verso 5, quem é como nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é o varão, é a Bíblia, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, porém antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada à beira dos ribeiros de rios, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, é tudo o que fizer prosperará. Salmo 37 ele está dizendo: entrega teu caminho ao Senhor na mão do oleiro, confia nele, e no mais ele fará. Isaías 64 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu. Estou sentindo Deus aqui. Nem com os ouvidos se compreendeu, nem com os olhos se viu. Um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera e não esquece você. Porque Isaías 49:15 diz: pode a mãe esquecer do filho que gerou, e ainda que não se lembre dele. Deus está dizendo: eu não me esquecerei de ti. Eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso, esse Deus santo. É por isso que temos que estar praticados na palavra. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 24: quem ouve a minha palavra e não a pratica, compará-lo-ei ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, descer os rios, soprar os ventos, e foi grande a queda desta casa. Mas quem ouve a minha palavra e a pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, desceram os rios, sopraram os ventos, e não pôde abalar esta casa, porque estava firmada sobre a rocha. Eu profetizo: tua casa está firmada na rocha. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso? É por isso que Paulo disse: para que a glória seja dele. Eu me encantei nesse texto aqui, porque a gente vai muito pela aparência. 1 Samuel capítulo 16, e já chegou a hora de terminar. Diz assim: Deus chega para Samuel, grande profeta: até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado para que reine em Israel?
Encha teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé, o belemita, porque dentre desses eu tenho escolhido um rei para Israel. Samuel pega o chifre de azeite, que era naquela época usado na cultura judaica, para ungir um rei para Israel. Quando ele chega, vem os 7 filhos de Jessé, nenhum deles era escolhido, já pertencia ao exército de Israel. O escolhido não estava em casa, era Davi. Samuel vai ungir a Eliabe, e Deus diz para ele: Samuel, não olheis para a aparência, nem para a estatura, porque eu não vejo como vê o homem, eu olho para o coração. Nesse instante aqui, falando para esta igreja, a noiva do Cordeiro, ninguém consegue enxergar a caixa preta da tua alma, mas Ele vê. Ele sabe como é que está teu coração aqui. Ele sabe como está a tua alma hoje. E Deus está dizendo milhares de vezes nessa palavra o quanto nós somos valorizados por Ele. O apóstolo Pedro disse que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas pelo sangue precioso de Jesus vertido na cruz do Calvário. Você tem muito valor. Foi por você que Jesus morreu naquela cruz. Aí Samuel ergue a sua voz e diz: acabaram-se os jovens. Aí Jessé disse: tem um, não é tão valorizado como os outros, está lá no campo, no meio das ovelhas. Olha como que o olhar de Deus é diferente. Samuel disse: manda chamar ele, porque a festa não vai acontecer enquanto ele não chegar. Você é muito importante para a festa de Deus. Eu vou repetir: você é muito importante para a festa de Deus. Você é muito importante para a festa de Deus. Você tem muito valor. Você imagina Davi lá no campo cheirando as ovelhas. Aí alguém chega correndo e diz: Davi, está tendo uma festa na tua casa. Eu nem sabia. Aí teu pai mandou te chamar. Sabe quem está lá? O profeta de Israel, chamado Samuel. A Bíblia diz que ele não deixou cair uma palavra por terra. E Davi chega meio desarrumado, cheirando a ovelhas. Eu me lembro que o pastor Jorge Linhares, pregando aqui há 2 domingos passados, ele disse que pastor tem que cheirar as ovelhas, né? Tem que cheirar a ovelha, tem que estar no meio do povo, tem que dar atenção para as ovelhas. Eu achei lindo aquilo. A característica de um pastor de ovelhas. Ele chegou desajeitado, não estava preparado para o evento. Sabe, às vezes a gente não está preparado para o evento, e Deus olha e diz assim: olha, você não está preparado para o evento aqui da terra, mas para o evento do céu você está pronto, eu quero ungir você. E a Bíblia diz que Davi chega. Escute o detalhe: quando Samuel vai ungir, o Espírito Santo diz: unge, porque é este mesmo que eu escolhi. E quando o óleo está descendo, um historiador diz o seguinte: que Samuel foi no ouvido de Davi e disse assim: olha, tu serás o próximo rei de Israel. Aquele, pode aplaudir a Jesus, é lindo isso. Aquele que era desprezado. Sabe por quê? Porque o olheiro é ele. Se o olheiro quiser pegar qualquer um de vocês aqui e usar para a glória dele, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Vamos terminar. E Paulo fala. Eu termino com a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Deus escolhe uma madeira de acácia, em Êxodo capítulo 25, verso 10, para carregar a presença dele. O que é madeira de acácia? Eu estive lá no deserto várias vezes. Madeira de acácia é a madeira mais torta que existe. Deus poderia ter escolhido carvalho, as portas da igreja de carvalho, madeira de carvalho. Mas Deus escolheu uma madeira cheia de nó. Aí o que Deus fez? Ele chega para Moisés e diz assim: olha, farás para mim um tabernáculo e farás uma arca com a madeira de acácia. E ele mandou chamar a Oliabe e Bezaliel, que tinha uma unção para molduras, para cortinas, a arte de construir o tabernáculo.
e disse: lá dentro você vai colocar uma arca da madeira de acácia. Era a pior que tinha. Olha como que Deus vê. Mas Deus disse para ele: você vai colocar ouro por dentro e por fora. Isto é, você vai perfumar, vai adornar com ouro por dentro e por fora. A madeira de acácia é eu e você. Eu termino aqui. Sabe? Deus pega a gente e coloca o Espírito Santo dele dentro de nós. Aí aquela pessoa que era toda torta, o carpinteiro que está vivo trabalhando no nosso meio, começa a endireitar tudo que está torto. E começa a trabalhar na gente. Você vai mudando a maneira de falar, você vai mudando a maneira de pensar, você vai passando a amar mais as pessoas, porque a essência de Deus começa a entrar em você. Você vai sendo curado de traumas, e você passa a ser um instrumento de cura para as pessoas. Fica de pé comigo, por favor. É isso que Jesus faz. Nós somos vasos de barro na mão de um oleiro. Deixa eu liberar algo profético para você aqui. Amigos, família que vão encontrar com você, terá que te conhecer de novo. De tanto que Deus vai começar a mudar você. Isso aqui é profético, gente. A gente vai se tornando cada dia melhor. Quando Jesus chega em Caná da Galileia, eu estou vendo o Alex e a Yara aqui. Eu fiz o casamento deles quinta-feira passada. Tive a honra de fazer o casamento de vocês. E eu falei sobre Jesus. Jesus estava na festa. E o vinho acabou. O primeiro lugar que Jesus fez o milagre foi naquele casamento. É um lugar que eu gosto de ir em Israel. Chama-se Caná. Caná da Galileia. O vinho acabou, era uma vergonha. O casamento judeu durava 7 dias. Que alegria era o vinho. Acabou-se o vinho. Maria, muito sábia, vai até Jesus e disse: Maria sabia para onde ela devia correr no momento difícil. Você também sabe para onde você tem que correr nas horas difíceis. Maria diz: Jesus, acabou-se o vinho. Aí Jesus disse: espera só um pouquinho, Maria. Aqui na nossa linguagem mineirês, daqui a pouco eu vou dar um jeito aqui nessa festa. Porque a festa que Jesus está, ela não pode acabar. A festa que Jesus está, ela começa aqui e termina no céu. Aliás, não termina, continua no céu. Aí Jesus olha. Eu estou falando que Ele sempre faz para melhor, não é? Jesus chama os empregados e diz assim: olha, enchei de água, enchei as talhas de água. E eles encheram, e quando foram servir, era o vinho que ainda não tinha servido em casamento nenhum. Porque Jesus tem o melhor para nós que ninguém tem. Ele traz aquilo. Eu gosto de contar essa ilustração do menino. Eu sempre conto nas minhas lives. Quando eu estou fazendo uma live no Instagram, eu gosto de contar isso. Que Deus nos surpreende com o melhor. Aquele menino que o pai deu um embrulho para ele e disse: só abra quando chegar em casa. Ele sai correndo pela rua e as pessoas gritam: o que você tem na mão? O que você tem? Ele dizia: eu não sei o que eu tenho aqui dentro. Meu pai pediu para me abrir só quando chegar. Mas eu sei que é coisa boa, porque foi meu pai que me deu. Tudo que o pai te der, tudo que Jesus fizer, vai ser muito melhor. Eles serviram o melhor vinho. E aí o mestre Sala, acostumado a provar o vinho, porque sempre ficava por último o vinho ruim, né? Porque o camarada tomava o vinho bom, ficava chapado e bebia até querosene no final da festa. Aí o mestre Sala diz assim: olha, sempre termina com o vinho ruim, mas hoje o final foi o melhor. Porque Jesus estava ali. Deixa eu dizer algo para você. O final vai ser muito melhor.
Está chegando algo muito maior e melhor para você. Alguém pode aplaudir a Jesus por isso? Porque Jesus está na festa, Jesus está nessa igreja, e Jesus está falando contigo.